Meus irmãos, bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. O texto do nosso sermão de hoje é o texto do Santo Evangelho, Evangelho de São João, no capítulo de número 2, do verso de número 13 ao verso de número 22. Evangelho de São João, capítulo 2, do verso de número 13 ao verso de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Essa é a palavra de Deus. Vamos ao nosso Pai em oração. Misericordioso Deus, que as palavras da minha boca e a meditação dos nossos corações sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Amém. Meus irmãos, o escritor D.K. Chesterton certa vez afirmou que nós, adultos, diferente das crianças, nós, adultos, diferentes das crianças, nós temos um sério problema com hábitos, um sério problema com rotina, com repetição. E por isso então Chesterton diz que nós somos incapazes de exultar na monotonia. Somos incapazes de exultar na monotonia. No famoso trecho do clássico livro Ortodoxia, ele diz o seguinte: Uma criança balança as pernas ritmicamente por excesso de vida, não por ausência dela. Pelo fato de as crianças terem uma vitalidade abundante, elas são espiritualmente impetuosas e livres. Por isso elas querem coisas repetidas, elas querem coisas inalteradas. Elas sempre dizem: vamos de novo. E o adulto faz de novo até quase morrer de cansaço. Vamos de novo, vamos de novo. E o adulto faz até quase morrer de cansaço. Pois os adultos não são tão fortes. Os adultos não são fortes o suficiente para exultar na monotonia. Fecha aspas. Vamos de novo, é o que dizem as crianças. Repita, vamos de novo. Mas o fato é que nós adultos não somos tão fortes, não somos fortes o suficiente para exultar na monotonia. E o fato, meus irmãos, é que se nós não somos fortes o suficiente para nos alegrar com repetições, não somos fortes o suficiente para nos alegrar com a boa ordem de Deus, consequentemente, nós seremos fracos, e fracos no zelo por essas coisas também. Se nós, meus irmãos, não somos fortes o suficiente para nos alegrar na repetição, na boa ordem, consequentemente, nós seremos fracos no zelo por essas coisas.
nós seremos fracos no zelo pela boa ordem de Deus. Mas a boa notícia é que o nosso Deus é um Deus que zela pela boa ordem. Muitos cristãos, meus irmãos, leem o Evangelho de João de uma maneira, no mínimo, curiosa. Eles acreditam que João está anunciando um outro Evangelho. Não no sentido de ser uma outra mensagem, mas no sentido de que João talvez não estivesse tão preocupado com a questão dos judeus. João não estivesse tão preocupado com a questão do templo como os demais escritores do Evangelho. No entanto, meus irmãos, a verdade é que a cada verso, João está interessado em mostrar o significado de Jesus. Jesus para Israel, Jesus para o mundo inteiro, assim como em qualquer outro evangelho. E o fato é que se nós perdemos o cerne desse evangelho, nós não conseguimos entendê-lo. Nós perdemos o cerne do evangelho de João e nós não entendemos o seu evangelho. João instiga os cristãos a romperem totalmente e absolutamente com as práticas do templo, com as práticas da sinagoga, seguindo um novo caminho. O caminho de Jesus, o caminho do Senhor Jesus Cristo. E é isso, meus irmãos, que é revelado claramente a nós no nosso texto de hoje. No Evangelho de João, nós encontramos o relato da purificação do templo, bem no início, logo no início do ministério de Jesus. No entanto, se nós observamos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos que o texto da purificação do templo acontece mais para o final. Acontece na semana da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos uma purificação do templo no início e outra, meus irmãos, outra purificação do templo no final do ministério de Jesus. Alguns teólogos, especialmente liberais, frequentemente vão apontar essa situação como uma suposta contradição. Uma contradição no relato dos evangelhos. A palavra de Deus não é confiável. Olha só essa contradição. Aqui nós temos a purificação do templo no início do ministério de Jesus. Nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós temos essa purificação ao final. E o que é que nós fazemos com isso? Basicamente, nós aceitamos as escrituras como elas nos falam, e nós entendemos que sim, são dois relatos diferentes. Dois relatos que não se referem ao mesmo evento, mas dois eventos separados, exatamente como a escritura os descreve. Aqui, meus irmãos, no Evangelho de João, nós estamos lidando então com o primeiro evento, quando Jesus entra no templo em Jerusalém para celebrar a Páscoa. E dizem assim os versos iniciais do nosso texto, versos 13 ao 16. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo aqueles que vendiam bois, ovelhas e pombos, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Quando Jesus, meus irmãos, entra no templo durante a Páscoa, ele encontra animais sacrificiais sendo vendidos, cambistas fazendo negócios por ali. Os animais eram vendidos com o propósito de serem sacrificados, serem oferecidos como sacrifício dentro do templo. E isso, meus irmãos, não é um problema em si. Aqueles que viviam distantes de Jerusalém e não podiam trazer os seus animais consigo durante a jornada, durante a viagem,
tinham a permissão do próprio Deus para comprar o necessário ou desejado para as festas ao chegarem a Jerusalém. Deuteronômio, no capítulo 14, nos diz o seguinte: quando o caminho te for comprido demais, longo demais, que não o possas levar, por estar longe de ti o Senhor, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende os seus animais, e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Portanto, meus irmãos, realmente não era um problema comprar animais para oferecer seus sacrifícios a Deus em Jerusalém. A grande questão, é que isso de maneira nenhuma deveria ser feito no culto. Isso de maneira nenhuma deveria ser feito dentro do templo, em meio à adoração do povo de Deus. Os judeus poderiam vender os animais em qualquer lugar diferente, mas o fato é que eles decidiram fazer os seus negócios em uma parte bastante específica do templo, que nós chamamos de átrio dos gentios. Não é sem razão. Os líderes judeus escolheram o átrio dos gentios, o lugar em que os gentios ofereciam os seus sacrifícios, para lá fazer negócios, para comercializar nesse lugar. Nos evangelhos, meus irmãos, nós testemunhamos uma mudança, um avanço na história da redenção de Deus. No Antigo Testamento, poucos gentios temiam a Deus, mas nesse novo período do reino, os gentios estão se convertendo ao Senhor cada vez mais. Agora, tanto judeus quanto gentios adoram a Yahvé, adoram ao único Deus verdadeiro. E os gentios eram segregados, frequentavam essa área específica do templo, o chamado átrio dos gentios. No entanto, o fato é que os líderes judeus transformaram essa parte do templo, que deveria ser uma casa de adoração, uma casa de oração, em um shopping, um centro de comércio. E agora eu acabei de lembrar que alguém me mandou um vídeo de uma igreja ou um shopping. Era bastante semelhante, eu fiquei na dúvida até. Mas o fato é que os líderes judeus transformaram essa parte do templo, que deveria ser uma casa de oração, em um centro de comércio. Assim, eles demonstraram o seu completo desprezo pelos gentios, não compreendendo que Cristo veio para salvar tanto judeus convertidos, judeus cientes, convictos de que Cristo é o Messias, tanto judeus quanto gentios dos seus pecados. Os judeus tratavam os gentios como cidadãos de segunda classe, desvirtuando o propósito do templo ao transformá-lo em um shopping, um local de negócios. Eles simplesmente ignoraram o fato de que a sua missão não era simplesmente ser um povo separado, um povo apartado para Deus, mas sim, a sua missão e a nossa missão era ser luz para os gentios. Eles preferiram agir de forma isolacionista. E muitas vezes, meus irmãos, nós caímos no mesmo erro também. Nos fechamos no nosso mundo evangélico, nos fechamos no nosso meio reformado, satisfeitos com a nossa salvação individual, satisfeitos com o rumo das nossas vidas. Afinal de contas, nós já temos problemas o suficiente no nosso meio, não precisamos de mais. Nos fechamos no nosso meio, nos isolamos e não apresentamos o Evangelho para aqueles de fora. Não apresentamos a mensagem do Cristo morto, ressuscitado, o assunto aos céus e que reina, para que nós possamos ter os nossos pecados perdoados de uma vez por todas. Temos vergonha do Evangelho.
não apresentamos o Evangelho para aqueles de fora que estão perdidos ou necessitando de um Salvador. Verso 16: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai uma casa de negócio. Como mencionei, meus irmãos, no sermão da semana passada, se antes nós tínhamos a teologia da prosperidade, hoje nos deparamos com a teologia do coaching. E a verdade é que ela está por toda parte, em todos os lugares. Pastores e igrejas, até mesmo aqueles que nós consideramos razoavelmente sérios e teologicamente corretos em certo nível, pastores e igrejas estão vendendo cursos, mentorias, masterclass. Já sabem, né? Se tiver esses dois termos, mentoria e masterclass, você sabe que é golpe. Não caia. Usou essa terminologia, perdeu toda a credibilidade. Igreja faz discipulado. Mentoria é outra coisa. Mas o fato é que pastores e igrejas, até mesmo aqueles que consideramos sérios, teologicamente corretos em algum nível, estão vendendo cursos, masterclasses e mentorias. Algo que sempre foi parte intrínseca do ministério da igreja diante do povo de Deus. Cabe destacar, venda de livros, conteúdo, isso não é pecado, com certeza, mas você consegue enxergar o golpe. Nós conseguimos enxergar, ou pelo menos eu espero que nós consigamos enxergar o fato de que o Evangelho também se tornou negócio, tanto na teologia da prosperidade quanto na teologia do coaching. E de fato, temos líderes que nem sequer pastores são, pastoreando o povo de Deus pela internet, pastoreando o povo de Deus por meio de caixinha no Instagram. Esse de fato não é o Evangelho. De toda forma, é interessante notar, meus irmãos, que essa tendência é genuinamente brasileira. Não sai daqui. É interessante notar que essa tendência, essa forte tendência, é genuinamente brasileira. Nós não a vemos em outros lugares, nem observamos outros pastores que nós consideramos sérios ao redor do mundo se envolvendo com esse tipo de coisa, se envolvendo com esse tipo de atividade. E aí nós nos perguntamos: será que nós brasileiros somos tão inteligentes assim? Será que eles nunca pensaram nisso? Sejamos honestos. É óbvio que é coisa de brasileiro mesmo. De toda forma, meus irmãos, é interessante notar que essa tendência é genuinamente brasileira. É nossa. E é algo que nós precisamos nos livrar também. Assim, eu acredito, meus irmãos, que essa característica deveria ser suficiente para nos fazer questionar esse tipo de comportamento, por mais bem intencionado que ele possa parecer. Por mais bem intencionado que ele possa parecer. Devemos questionar, devemos repudiar, porque de fato o Evangelho é vivido na igreja, por meio da igreja, tão somente na igreja. Verso de número 17. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O zelo da tua casa me consumirá. Jesus entra no templo, Jesus chicoteia todo mundo, derruba as moedas, joga as moedas dos cambistas no chão e vira todas as mesas do lugar. Convenhamos,
Não é o tipo de comportamento que nós esperamos de Jesus, não é o tipo de comportamento que nós esperamos do Messias, o Filho de Deus. Normalmente nós temos uma ideia de Jesus, um Jesus totalmente pacífico, passivo, demasiadamente passivo. E essa imagem de Jesus virando mesas, expulsando pessoas do templo com um chicote, com certeza é estranha para nós. O que leva o nosso Senhor a agir de maneira tão radical? O que leva o nosso Senhor Jesus Cristo a agir de maneira tão radical dentro do templo, diante do povo de Deus? E a resposta? Os discípulos se lembram das Escrituras. O zelo da tua casa me consumirá. O zelo da casa do meu Pai me consumirá. Jesus age como um filho cuja ira santa, e cabe destacar, você pode se irar de maneira santa, se você se ira contra o pecado, se você se ira contra o mal, se você se ira contra tudo aquilo que vai contra o Deus único e verdadeiro. E de fato, o que vemos no nosso texto é que Jesus age como um filho cuja ira santa é inflamada ao ver as pessoas, ao ver o que as pessoas estão fazendo à casa do seu Pai. Jesus se ira ao ver o que as pessoas estavam fazendo à casa do seu Pai. E é possível que ele esteja bastante irado hoje também. Jesus é o defensor da honra do seu Pai. Jesus é o defensor da honra e da casa do seu Pai. Os líderes judeus desprezam a boa ordem do templo e transformam aquele local sagrado em um ponto de comércio, simplesmente para atender às suas próprias necessidades, para atender o seu próprio interesse. E foi essa a grave profanação que levou a Jesus a agir de forma tão radical. Em nenhum outro momento, em nenhum outro lugar nas Escrituras nós vemos uma postura, um comportamento do Senhor Jesus Cristo como nesse aqui, como nesse evento. O templo de Deus, a casa de Deus sendo profanada. O templo de Deus, a casa de Deus sendo transformada em um shopping. Em um shopping. Se nós, como reformados evangélicos, já historicamente repudiamos as indulgências, parece que elas voltaram para o nosso meio de outra forma. Os líderes judeus desprezam a boa ordem do templo, desprezam a adoração do templo e transformam aquele local sagrado em um ponto de comércio, simplesmente para atender às suas próprias necessidades, os seus próprios interesses. E foi essa profanação, foi esse ato que levou Jesus a agir de forma tão radical. Jesus ama a casa do seu Pai e, de fato, nós deveríamos amá-la também e zelar por ela também. No versículo 18, os judeus pedem a Jesus um sinal que justifique as coisas que ele está fazendo. Em outras palavras, eles questionam a Jesus dizendo: que autoridade você tem para fazer isso? Com que autoridade você interfere no nosso domínio? Que direito você tem de acabar com os nossos negócios? E Jesus responde a eles: destruam esse templo. Destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Jesus está constantemente falando. Jesus está constantemente explicando. E o fato é que os judeus estão constantemente sem entender também. Jesus fala,
Jesus prega parábolas, Jesus realiza milagres diversos, curas diversas. Jesus explica de todas as formas, ensina de todas as formas. Mas o fato é que os judeus continuam constantemente sem entender. Eles entendem que o Senhor está se referindo ao templo, ao prédio em Jerusalém. Mas na verdade, o nosso Senhor está falando da sua ressurreição, a ressurreição do seu próprio corpo. E de fato, os judeus não entendem absolutamente nada do que Jesus fala. Por vezes, meus irmãos, essa falta de compreensão evidenciada na resposta dos judeus não é apenas uma questão de racionalidade, mas é uma questão de disposição. Um exemplo: por vezes, o seu cônjuge ou os seus pais sugerem alguma coisa a você, aconselham a você, e você praticamente não presta atenção. Entra num ouvido, sai pelo outro. Ouvi, muito legal, tudo bem. Então vem um amigo seu, e repete exatamente a mesma coisa que o seu cônjuge ou os seus pais falaram. E aí você pensa: cara, como é que eu nunca pensei nisso? Como é que ninguém nunca me falou esse tipo de coisa? Acho que é só lá em casa que acontece isso. O seu cônjuge ou seus pais sugerem alguma coisa e você praticamente leva a vida. E aí então um amigo seu repete exatamente a mesma coisa e você pensa: uau! Que incrível, que informação, como é que até hoje me privaram desse tipo de informação? Mas não para por aí. Não para por aí. Em outras ocasiões, o seu pastor ou o seu presbítero expõe uma ideia ou aconselhamento, mas o fato é que você está acostumado. Você escuta eles todo domingo. Você está acostumado a ouvir o seu pastor todo domingo. Em algumas ocasiões, o pastor ou o presbítero expõe uma ideia ou um aconselhamento, mas você está acostumado a ouvi-los a todo domingo. Então, porém, quando surge o pastor celebridade, aquele pastor famosão da internet, e ele expressa exatamente o mesmo pensamento, e aí você se pergunta naquele momento: por que meu pastor nunca me falou isso? Por que o presbítero nunca deu uma aula a respeito disso? Que tipo de igreja é essa? Não é assim que acontece? Nas nossas casas e na igreja. Não é tanto uma questão de racionalidade, mas é uma questão de disposição. Porque nunca me falaram a respeito de tal coisa. Esse tipo de situação, meus irmãos, é comum, é engraçada, é irônica. De forma que até mesmo eu fui advertido durante o meu aconselhamento com o pastor Uri de que isso poderia acontecer, mas eu acredito que não acontece aqui não. Mas o fato, meus irmãos, a seriedade do assunto é que nós devemos ter cuidado com o desprezo e com a ingratidão nos nossos lares e na igreja. Devemos ter cuidado com o desprezo e com a ingratidão, pois foram esses mesmos sentimentos que dominaram o coração dos judeus, a ponto deles não conseguirem reconhecer que Jesus era o Messias. Esse mesmo sentimento, ingratidão e desprezo, levaram os judeus a não reconhecer que Jesus era o seu Messias, o verdadeiro Messias, mesmo com todos os sinais e mesmo com todos os ensinamentos possíveis. De forma sarcástica, Jesus estava dizendo a eles: já que vocês não me escutam,
Continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Sigam esse rumo. Isso, continuem destruindo o templo. Continuem nesse caminho. Continuem fingindo que vocês não foram aconselhados, que vocês não foram corrigidos. Continuem. Todo mundo sabe onde vai dar. Todo mundo sabe onde vai dar. O que Jesus estava ensinando a eles é que o templo seria substituído por um novo templo, e que era o templo do seu corpo. No fim das contas, os judeus realmente tentaram destruir o corpo de Jesus ao colocá-lo numa cruz e perseguindo seus discípulos. Mas ao fazerem isso, eles estavam destruindo o próprio templo em que eles adoravam. O próprio templo aonde eles adoravam. No entanto, a verdade, a boa verdade, a alegre notícia, é que Jesus não é derrotado pelos líderes judeus, não é derrotado pelo Império Romano, e nem mesmo pela sua morte. Em 3 dias, Jesus ressuscitará, o que será início do novo templo, o início da sua igreja. E de fato, nós somos esse novo templo, um novo templo edificado com Jesus Cristo, para Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Para finalizar, meus irmãos, as implicações da purificação do templo são bastante importantes para nós. Bastante importantes para nós. O zelo do Senhor pela casa do seu Pai o consome. E nós devemos abraçar esse mesmo zelo pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Novamente, sim, em dado momento nós tivemos que brigar contra a teologia da prosperidade. Da mesma forma, nós devemos ter tolerância zero com teologia coach ou qualquer tipo de coisa. Guardem isso. Mentoria e masterclass. Se usar esses termos, saiba que é golpe. Saiba que é golpe. Não caia nessa. Devemos lutar, devemos zelar pela casa do Senhor, da mesma forma que lutamos contra qualquer tipo de deturpação do Evangelho. Lutamos na Reforma, lutamos ao longo da história, lutamos contra a teologia da prosperidade, lutamos contra diversos movimentos sectários, heréticos. E tais movimentos hoje não são nada diferentes. O zelo pela casa do seu Pai o consome. O zelo pela casa do Pai consome ao Senhor Jesus Cristo. E nós devemos abraçar esse mesmo zelo pela casa do Pai, pela igreja. Zelar pela saúde da igreja, zelar pela pureza da igreja. Isso começa em nós mesmos. Ao mesmo tempo, esse zelo deve nos levar a refletir sobre a nossa atuação até os dias de hoje, na edificação da casa de Deus. Será que nós temos edificado? Ou será que nós temos destruído? Ou pior ainda, será que nós parecemos uma obra do governo, que ou está paralisada, ou está usando o recurso dos outros, em nenhum benefício para a igreja? Será que temos edificado? Será que temos destruído? Ou será que nós parecemos esquerdistas, consumindo o recurso dos outros? Não apenas financeiro, saúde, força, vigor. Estamos apenas consumindo recursos dos outros sem benefício algum para o corpo de Cristo. O fim do templo estabelece o início de um novo mundo, uma nova realidade. E como cristãos, nós somos chamados a nos lançar nesse novo mundo.
Somos chamados a trazer uma nova vida a um mundo em trevas, um mundo sem forma, um mundo vazio como é o nosso mundo de hoje. Não somos, meus irmãos, orientados a nos esconder nas nossas cavernas cristãs. Não somos orientados a agir de maneira passiva, paciente demais, diante do caos. Mas sim, nós somos chamados a instaurar uma nova reforma no mundo. Podem zombar de nós, como zombaram do nosso Senhor, mas é a nossa mensagem que revitalizará esse mundo. Assim como a celebração da ressurreição do nosso Senhor, em breve nos trará uma grande alegria. Atravessamos a quaresma, na certeza de que uma Páscoa nos espera, uma grande alegria da ressurreição nos espera. E essa mesma alegria que nos espera, até que o mundo seja glorificado, revitalizado e glorificado, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas para que tudo isso possa acontecer, meus irmãos, para que tudo isso possa acontecer nas nossas vidas, na nossa igreja, na igreja cristã, para que tudo isso possa acontecer, talvez seja a hora de começarmos a virar algumas mesas. Talvez seja a hora de começarmos a virar algumas mesas e colocar as coisas em ordem nas nossas casas e na casa de Deus. Talvez seja a hora. Se queremos que tudo isso aconteça, se queremos ver a glória de Deus resplandecendo nas nossas vidas, nos nossos filhos, no nosso trabalho, no mundo, talvez já passou da hora de virarmos algumas mesas e começar a colocar as coisas em ordem nas nossas casas e na casa de Deus. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.